Este programa é patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde. Assinalou-se esta terça-feira o Dia Mundial de Luta contra o Cancro. Números da Organização Mundial da Saúde indicam que em 2018 foram registados 18 milhões de casos em todo o mundo, quase 25% só na Europa. Em Portugal, o cancro é a segunda causa de morte e a incidência tem aumentado, em média cerca de 3% por ano. 1 em cada 4 portugueses pode desenvolver esta doença, são dados da Agência da OMS para a investigação do cancro, mas os dados também nos dizem que entre 30% a 50% é prevenível. Para nos falar sobre a importância de estilo de vida mais saudável na prevenção das doenças crónicas e do cancro e também sobre o apoio das curadoras na doença oncológica, são hoje nossos convidados José Luís Passos Coelho, médico oncologista, e também Carla Bessa, da seguradora Multicare. Sejam muito bem-vindos ao Saúde em Dia, ao canal S+. Dr. Passos Coelho, se calhar começamos por si. É preciso perceber que quando falamos de cancro, falamos de vários cancros e não apenas de um. É verdade. Há cancros de maior ou menor agressividade, há cancros que são altamente curáveis, por exemplo, o cancro da tiroideia, o cancro do testículo. Há outros que são de tratamento mais difícil e se calhar o exemplo típico será, por exemplo, o cancro do pâncreas. Há uns que são evitáveis ou preveníveis, há outros que não, portanto a variabilidade é grande, não só na apresentação clínica das doenças, na sua curso, como na capacidade que nós temos de evitar que eles apareçam, quer por medidas de estilo de vida, de riscos, quer pela possibilidade de fazer diagnósticos precoces para os evitar. Em termos de prevenir, em termos de estilo de vida, o mais importante é acabar com o tabaco. O tabaco é a causa mais frequente, de longe, de cancro de pulmão, das neoplasias, dos cancros que nós chamamos da cabeça e pescoço, ou seja, de todo o revestimento das nossas vias aéreas e da parte inicial do tubo digestivo, ou seja, boca, língua, laringe, esófago, estômago, mas também pulmão, portanto, como disse, o principal, mas também bexiga, e são, de facto, fatores de risco muito importantes e preveníveis. Aliás, está claramente demonstrado, por exemplo, que o aumento de consumo de tabaco no sexo feminino, entre as senhoras, antecede durante os anos uma curva exatamente igual do aumento do número de casos, que nós chamamos de incidência, de cancros do pulmão. Portanto, não há qualquer espécie de dúvida. Mas há outras atuações que, talvez com uma relação menos forte, mas são importantes, como a promoção de vida saudável, combate à obesidade. Há estudos que sugerem que a obesidade vai ser a grande causa de neoplasias a seguir ao tabaco. O exercício também diminui algum risco e melhora o curso de algumas doenças oncológicas. Depois há medidas não de estilo de vida, mas que levam a que as doenças sejam detectadas precocemente e, portanto, numa fase mais curável ou até prevenível da doença. Se calhar o tipo o melhor exemplo será a pesquisa de lesões no tubo digestivo, no cólon especificamente, ou através de testes de detecção de sangue que não se vê, nós chamamos sangue oculto nas fezes, portanto baseado num teste que é feito em amostras de fezes anualmente, ou então pela realização alternativa de uma colonoscopia cada 5 a 10 anos, feito em pessoas que tenham mais de 50 anos, porque esta doença é rara antes dos 50 anos, mas aumenta a partir dessa idade. E podem ser encontradas, nomeadamente, por exemplo, com colonoscopias, lesões que até são benignas, muitas delas chamadas pólipos, e que, tratadas na colonoscopia, podem ser removidas e, portanto, evitar, em algumas delas, a progressão para um cancro de cólon. Portanto, é, se calhar, o exemplo melhor. Outro exemplo é a vacinação.
a vacinação na Europa, se calhar o que tem mais expressão é a vacinação contra o HPV e o impacto que tem nas lesões do colo do útero, portanto, que se espera que tenha um impacto grande na diminuição da mortalidade por cancro do colo do útero, que é uma doença que ainda é frequente entre nós e que não só pode ser prevenível com a vacina, uma vez que há uma associação fortíssima com este vírus, como também pode ser, independentemente da vacina, detectado lesões que podem evoluir para cancro do colo do útero pela realização do teste de Papa Nicolau a partir de idade jovem, desde que começa a atividade sexual, uma vez que isto é uma doença sexualmente transmitida e que pode ser tratada e evitar, é uma morte completamente desnecessária numa doença que pode ser evitável. No mundo há outras doenças que a nós nos afetam menos, mas que também são evitáveis com vacinação, que é o caso da vacinação da hepatite B. Em Portugal não é uma doença muito frequente, mas, por exemplo, se formos para a China ou para o Extremo Oriente, onde os tumores, os cancros do fígado são muito frequentes, pode ter um impacto imenso em locais onde... E vivemos num mundo global, portanto... Isso mesmo, não é só o coronavírus. Exatamente. Doutora Carla, vimos esta complexidade enorme de cancros e como é que podemos preveni-los, e provavelmente as pessoas lá em casa e todos nós estamos a pensar que já conhecemos alguém, temos um amigo, um familiar, a quem o cancro infelizmente já tocou ou já ameaçou, digamos. É natural que as seguradoras estejam atentas a esta realidade. Exatamente, e não podem de facto fugir dela, é uma realidade. E nós temos tido, de facto, um papel e devemos ter um papel, de facto, ativo nesse tema. Toca a qualquer pessoa, um familiar, a um colega do trabalho e, portanto, as seguradoras estão atentas. A Multicare está atenta já há muito tempo e temos vindo a fazer um caminho nesse sentido, um caminho que até podemos dizer que é inovador. Começámos em 2016 com um produto específico para tratar da oncologia, mas antes disso, qualquer produto nosso que nós tenhamos cobre situações oncológicas. Achámos que era preciso dar uma resposta específica a este tema e criámos em 2016 o produto oncológico. Muito antes disso também já tínhamos na Multicare um serviço de apoio oncológico, que é apoio oncológico, mas pode ser a qualquer outra doença grave. Hoje falamos aqui da oncologia, mas nós temos uma equipa específica na Multicare que dá esse apoio, que hoje em dia já dá um apoio a um cliente, a um cuidador, a um amigo que precise de alguma ajuda para ajudar um cliente que precise de acionar a sua apólice, e nós estamos lá, no fundo, para dar essa ajuda. Os líderes, de facto, é isso que têm que fazer, não é? Estar em todos os setores e naqueles onde os clientes mais precisam de nós, que neste momento, de facto, é a oncologia. Porque, de facto, e como estivemos a ver com o Dr. Passos Coelho, de facto, o cancro toca a todos, é muito complexo, temos vários tipos de cancro. Se calhar perceber, Dr. José Luís, quais é que são os mais incidentes em Portugal? Falamos muito do cancro do pulmão, mas não nos podemos esquecer dos outros. Vou já responder à sua pergunta, mas se me permite só uma pequena nota. O cancro, como disse, é a segunda causa de morte e está a aumentar nos países ocidentais, pelo menos em termos de causa de morte. Isto parece que é um falhanço do tratamento do cancro e isso é errado, porque se nós olharmos para desde os anos 90, que a mortalidade associada ao cancro tem vindo a diminuir. Isto é um bocadinho ironia, porque o aumento do número de casos de cancro e o cancro como a maior causa de morte, que já é, por exemplo, nos Estados Unidos, é a ironia do preço do sucesso. O que acontece é que vivemos, felizmente, muito mais, portanto, a esperança de vida aumenta muito. O sucesso no tratamento das outras grandes causas de morte, que são as doenças cardiovasculares, ainda tem sido muito superior ao do cancro e, portanto, sobra ali um espaço que tem que ser ocupado por alguém e, apesar da diminuição da mortalidade associada ao cancro, o cancro está e será, e como disse muito bem, a menos que tenhamos a sorte de descobrir a causa da maioria destas doenças e evitá-las, será uma doença que vai aumentar ao longo dos próximos anos. Eles não são, como disse, todos iguais. Os mais frequentes são, no homem, o cancro da próstata,
e a seguir então vem pulmão, cólon e reto, e em Portugal estômago. Nós temos muitos tumores do estômago. Na mulher é o cancro da mama. Naturalmente. E depois os coloretais e também mais para baixo o estômago e pulmão. E tem uma grande variabilidade, porque ao contrário, por exemplo, do cancro do pulmão, que é, diria, quase sempre clinicamente muito importante e muito agressivo, por exemplo, os cancros da próstata podem ter uma agressividade muito diferente e a pessoa pode viver com câncer pode ficar curado do tratamento, com o tratamento cirúrgico, radioterapia, complementado ou não com terapêutico médica, mas podem ser até doenças muito indolentes. Por exemplo, nós sabemos que se em estudos foram feitos pessoas que faleciam por outras razões, e com isto não quero, obviamente, assustar ninguém que nos esteja a ouvir, mas se fizerem autópsias em homens de 80 anos, 70% a 80% ou mais têm focos de cancro da próstata. E a gente sabe que muitos destes não vão nunca sequer criar problemas. Mas, portanto, há uma grande variabilidade da agressividade dessas doenças e nós estamos cada vez melhor na compreensão dessa variabilidade, mas há muitas coisas que ainda nos escapam. Apesar de tudo, eu diria sobretudo nos últimos 20 anos, a compreensão que há do funcionamento da célula normal e por arrasto da célula cancerosa, da célula neoplásica, tem permitido uma melhor compreensão do comportamento destas doenças e tem aberto inúmeras oportunidades terapêuticas de novos medicamentos para tratar estas doenças. Tem havido uma grande evolução. E já vamos falar um pouco dessas novas estratégias e também perceber que o cancro está a tornar-se, de facto, numa doença, felizmente, crónica. A doutora Carla, regressando assim, falou há pouco, aflorámos a questão de planos diferentes quando falamos de doença oncológica. Podemos detalhar um bocadinho o que é que a Multicare permite oferecer quando falamos em doença oncológica e em cancro? Claro que sim. Desde já, qualquer plano que a Multicare hoje em dia tenha na sua oferta, qualquer ele, isto é importante também para as pessoas perceberem, qualquer ele garante qualquer tipo de cancro, qualquer que seja ele, qualquer tratamento, quimioterapia, radioterapia, abordagem cirúrgica e, portanto, todos eles garantem. Depois nós criámos, em 2016, um produto específico para dar resposta à oncologia. E porquê considerámos que isso era importante? Porque quando falamos, e há pouco o doutor estava a falar, no tema dos novos fármacos, novas terapêuticas, tudo isso, de facto, é ótimo, porque quer dizer que o cancro vai ser mais difícil morrermos de cancro, não é? Ela vai se tornar uma doença crónica, vamos ter mais qualidade de vida enquanto o tempo em que estamos a fazer os tratamentos. No entanto, isso tem um custo e, portanto, nós pensámos nisso também e criámos um produto que tem capitais robustos, que não pesam na consciência do cliente a pensar vai ser suficiente, não vai ser suficiente, eu vou chegar a meio do tratamento, vou ter que sair do hospital porque o meu plafond acabou. Isso é uma preocupação dos clientes, é nossa também, e portanto nós criámos este produto, muito embora em toda a nossa oferta, a nossa estratégia, a nossa comunicação e onde estamos muitas vezes no foco, é alertando os clientes que quando vão comprar um seguro de saúde, pensem de facto nos capitais de risco. Eu quando falo capitais de risco, para que nos entendam, estamos a falar dos capitais de internamento. Esses são aqueles verdadeiramente, é onde está o risco. E fazemos muito foco neste tema, porque muitas vezes aquilo que nós pensamos e que as pessoas mais ou menos vão pensando é naquilo que é o mais imediato, nas coberturas de consumo. Os óculos, o dentista, também é importante, mas às vezes não pensamos que de hoje para amanhã tenho uma doença e eu preciso estar bem protegida. E qualquer produto, neste momento, a nossa oferta está a ser e estamos constantemente a mudá-la. No produto oncológico, o que é que foi inovador? Para que este tema do capital não fosse um tema para o cliente, este produto tem um capital que é único, tem 1 milhão de euros e durante o seguro, se o cliente tiver, os nossos clientes tiverem um diagnóstico oncológico, aquilo que acontece é que esse 1 milhão é para tudo, seja para o seu tratamento de quimioterapia, para uma cirurgia, para as suas consultas, para os exames, também são exames que são cada vez mais inovadores e também com um custo mais elevado e, portanto, foi a pensar nisso que criámos este produto e, portanto, quem tem um produto oncológico está verdadeiramente protegido para qualquer situação que lhe apareça. A par disso, dentro desta oferta, a par disso, temos depois toda a oferta de check-up, como falava o doutor.
o check-up, colonoscopias, as colonoscopias, o Papa Nicolau, o exame da próstata, e, portanto, todo ele está pensado e, no fundo, aqui muito articulado naturalmente com as guidelines médicas, 5 em 5 anos a colonoscopia, a partir de uma determinada idade e de acordo com o sexo, e, portanto, nós pensámos de facto em tudo. A área da medicina vai evoluindo e, portanto, naturalmente, tudo aquilo que venha a aparecer, nós vamos querer estar também a poder dar esse serviço ao cliente. Isso é que é importante, é os clientes saberem que aquilo que estão os avanços da medicina, nós estamos lá também e que não temos medo deste tema, até porque criámos um produto bastante robusto nesse sentido. E até porque, infelizmente, quando a questão se colocar, as pessoas possam estar focadas em si, no seu tratamento, e não terem que pensar, de facto, quem é que me vai pagar o internamento, quem é que me vai pagar os exames. No fundo, Exatamente. Palavra seguro aqui diz tudo, acho eu, palavra seguradora. Sim, exatamente. Tirámos esse peso do cliente, se tem plafond ou se não tem, foi uma grande preocupação. E, de facto, este capital que é único, de 1 milhão de euros, onde está tudo, deixa o cliente perfeitamente orientado apenas para a sua cura e para, com o seu médico, a sua equipa que o está a acompanhar, poder estar focado em tratar-se e em voltar o quanto antes à sua vida. Doutora Passos Coelho, de facto temos estado a referir que o cancro poderá transformar-se numa doença crónica ou já poderá ser encarado como tal, pelo menos alguns cancros. Sem dúvida, há vários cancros que hoje em dia têm, não só os tratamentos são mais eficazes, como há maior possibilidade de tratamentos. Portanto, nas doenças que não são curáveis ou porque foram diagnosticadas mais tardiamente ou porque isso não aconteceu. E é preciso realçar que há muitos cancros que são curáveis. Por exemplo, nos países ocidentais onde nós nos incluímos, cerca de 70% a 80% dos cancros da mama são curáveis. Portanto, a maioria das pessoas fica, desde que diagnostica-se, desde que faça o tratamento adequado para a situação, essa doença pode ser curada na grande maioria das pessoas. Mas, sim, em muitos cancros, em que a doença não é curável, hoje em dia a sucessão de tratamentos que temos permite que as pessoas possam viver com cancro, como vivem com diabetes, falou da diabetes como tipo 1, falámos há pouco, como vivem com uma doença cardíaca ou digestiva mais ou menos grave e fazer a sua vida normal. Aliás, posso dar uma pequena graça, em determinada altura, uma colega minha teve que ir a um tribunal que uma senhora que estava a ser ameaçada de ser reformada compulsivamente, uma senhora que era professora, e ela adorava dar aulas, e ela teve que testemunhar que ela, apesar de ter um cancro metastático, portanto não curável e avançado, ela nunca tinha faltado um dia às aulas e era uma coisa que ela gostava de ver, que é um bocadinho contraditório, quer dizer, ninguém está à espera que a pessoa vai dizer não, vamos defender, vamos agora ter que ir aos últimos recursos para conseguir que um doente que tem um cancro possa continuar a trabalhar. Portanto, não sei, isto diz muito da cronicidade das doenças. Aliás, eu dou aulas numa da Faculdade de Ciências Médicas e uma das razões porque os alunos, entre aspas, são obrigados ou passam pelas consultas de oncologia médica é porque as pessoas não têm a noção de que muitas pessoas que se sentaram ao lado deles no metro ou com quem trabalham podem ter um tumor, um cancro, que até pode não ser curável, estão a fazer a vida normal e isso não é sequer perceptível. Portanto, conseguimos maior sobrevivência e melhor qualidade de vida. É sempre assim, infelizmente não é, mas os passos estão claramente... Estamos a caminhar nessa direção. Só que assim, pegando aqui um bocadinho do que a doutora Carla disse há bocadinho, há uma área que se tem avançado muito e que, aliás, tem sido um bocadinho um desafio para as próprias entidades seguradoras, é que hoje em dia temos, além da questão de tratar os doentes, temos a possibilidade mais fina de tentar identificar riscos. E isso, às vezes, em termos não é entendido normalmente como um tratamento, mas podemos fazer testes específicos ou a tumores, ou podemos fazer testes específicos às pessoas que têm tumores ou que não têm, mas que estão em risco, e poder identificar, selecionar doentes que, se calhar,
se podem fazer atitudes terapêuticas mais agressivas para evitar que venham a ter a doença. O caso da Angelina Jolie, que toda a gente conhece, por exemplo, que são casos, situações raras, mas que existem, ou em determinados, estou-me a dar um caso específico, por exemplo, uma senhora que foi operada de um cancro da mama, é um cancro que tem determinadas características. Há alguns testes que nós podemos fazer para perceber se há benefício ou não, por exemplo, de fazer quimioterapia. Mas esses testes têm custos. Mas esse custo feito pode levar até a uma poupança de recursos para a doente, para a sociedade, para a entidade. Temos que encará-lo como um investimento e não como um custo. Isso às vezes é uma área que, por ser mais recente, ainda está menos trabalhada, mas é uma área que é cada vez mais dados e que a gente precisa também de incluir nisso. Doutora Carla, regressando a si, temos visto que de facto as pessoas vivem mais e com maior qualidade de vida e podemos começar a falar de outras áreas de oncologia, a nutrição oncológica, a psico-oncologia, que são serviços que a Multicare também permite oferecer, digamos. Sim, é verdade, é verdade. E porque percebemos também que esse era um dos serviços que deveríamos dar a estes clientes e nós temos uma parceria com o Gigante, que gera uma plataforma médica, composta apenas por médicos e que trabalha connosco no sentido até de precisamente dar o apoio telefónico de psico-oncologia e de nutrição oncológica também, porque percebemos que são áreas em que, trabalhando em conjunto, é uma área, de facto, o doutor confirmará, multidisciplinar, não anda sozinha, anda com tudo aquilo que são as outras necessidades de uma comida mais saudável, bem-estar, andam a par e par, e nós também percebemos isto e conseguimos aos nossos clientes, e não só clientes, nós também, através do nosso serviço de apoio oncológico, nós prestamos muita ajuda também a quem é o cuidador. Porque estamos a pensar. Os cuidadores são fundamentais. Claro que sim, focamos muito naturalmente em quem está doente, mas quem cuida de alguém que está doente também precisa de ajuda, e estas consultas, por exemplo, da psico-oncologia, ajudam também o cuidador a passar por esta fase e, no fundo, a conseguir cuidar melhor do outro e de si próprio também, que é importante também manter-se são e conseguir dar um bom apoio a quem está a cuidar. E, portanto, com esta parceria que nós temos, que é a Teladoc, que é um gigante norte-americano e que trabalha com a Multicare, temos conseguido fazer chegar este tipo de serviço aos nossos clientes. E não só apenas, só para esclarecer, não só apenas a quem contratou este serviço, este produto oncológico. Portanto, está disponível e é gratuito, o cliente pode contactar, mantém a sua privacidade, porque nós temos muito cuidado em não queremos invadir estes nossos clientes, porque é uma área muito sensível, é um momento muito crítico e, portanto, nós não invadimos, oferecemos, vamos comunicando com muita sensibilidade e, no fundo, uma consulta por telefone também acaba por garantir ao cliente uma certa privacidade e, no conforto de sua casa ou onde estiver, consegue fazer uma chamada e obter o apoio que precisa. Porque muitas vezes os doentes oncológicos e os cuidadores não podem esperar pela consulta que pode levar uma semana, um mês. É preciso ser atendido no imediato. Sim. E a Multicare permite isso também. Sim. Nós, aliás, este serviço de apoio presta um apoio tão simples para nós quanto isto, que é conseguir uma consulta através da nossa rede natural de prestadores de saúde com quem trabalhamos, com os grandes hospitais e com qualquer clínica, conseguimos, através deste serviço, garantir que aquela consulta possa chegar mais cedo. E às vezes só isso, que para nós é tão simples, só isso é um alívio enorme para o cliente, para o cuidador e, portanto, para toda a família. E isso nós prestamos com muita frequência e com muito gosto também. Muito obrigado por termos estado a conversar estes minutos sobre a questão oncológica que toca a todos. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço muito a vossa presença, doutora Carla, doutor José Luís. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Este programa foi patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde.